Olá, pessoal. Boa noite. Ih, tá refletindo. Vou ter que tirar meu óculos na hora de ler. Eu peço um help a ele aqui. É porque hoje eu acho que eu li bastante. Eu tô com a vista um pouco embaçada, mas não tem problema não. Estou eu aqui com meu livrinho, todo rabiscado, para mais uma. Oi, Aninha, para mais uma série, né? Das trajetórias e estamos chegando no fim dessas trajetórias. Temos essa é a penúltima e mais uma. Olá! Ah, E aí, tá me escutando bem? tô Eu tô escutando carregando um bem. pouquinho, tá? Qualquer coisa você me avisa. Combinado. E aí hoje, né, eu acho engraçado porque eu falei assim, cara, eu botei a Ana no meio do pessoal da bola, das quadras, mas eu lendo as... Ah, eu tô com o seu filtro, tá? Então, eu tava vendo agora. Aí eu Adoro. até troquei para ficar diferente para a gente poder variar um Você pouquinho. tá Amei. lindo também. Ah, amei. E aí eu tava pensando assim, eu falei, gente, eu botei a Ana no meio de um monte de menino das bolas, só que não. Só que as histórias sempre têm algo em comum, Que algo a legal. dizer. Ah, mas você sabe que de futebol também eu fui médica da seleção brasileira, né? De futebol feminino. Então, dá para falar também de bola também aí com esse pessoal. Sim, não, vocês, olha, e uma coisa em comum que eu vejo na história. Boa Olá, noite, tudo bem? Como é que tá? tudo bem? Graças Tudo a Olá, Deus. ótimo. Tudo bem também, E graças a agora o Deus. olá, time tá gente, tudo completo. bem? Fala aí, Olha Tom. aqui, vim em homenagem, E sabe? Eu falei aí, assim, não, vou botar uma camisa temática. graças a Deus. Bacana, tudo bem, gente? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Tá, o Maravilha. áudio tá bom? Pra mim tá, E o meu, tá bom? tá ótimo. Vocês estão, tô escutando todo mundo e vendo todo mundo sem travar, graças a Deus. Ótimo, Que bom. ótimo, excelente. E aí eu tava falando aqui com a Aninha que, primeiro, né, geralmente são meninos, um menino no meio das meninas. Hoje, dos convidados, a Aninha tá aí representando as meninas. E a questão também de vocês serem de times de quadra, de esportes com bola. Mas só que, assim, estudando a história de vocês aqui, sabe, bem rabiscada, olha só isso, só para vocês terem uma noção. É tudo rabiscado, que eu não sei se vocês conseguem ler. Rabisco tudo. Estudando a história, existe muita coisa em comum. Vocês três são muito guerreiros. Isso eu posso falar assim, não que os outros 23 não sejam, mas assim, a história de vocês é de chorar. Chorar de emoção. Muito legal, muito legal. Mas Obrigado. eu vou começar, como eu sempre começo, fazendo uma apresentação aqui. Leio rapidinho essa parte aqui da apresentação. Vou começar com a Ana. Ana Simões, doutora Ana Simões, que de esporte é de tudo, até de futebol aí eu já tô sabendo. Mas os mais comuns, né, os que a gente mais vê nas redes sociais são corrida, natação, musculação, tênis, pilates, e é isso mesmo. A Ana é aquela que você chama e vai embora. Ela topa. Obrigada. E o arroba da Ana é doutora Ana Simões. A Ana tem alguns títulos, né? Eu vou focar em alguns. Claro que ela pode ir conversando aí durante a live falando. Mas Aninha é ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Eu tenho umas perguntas aí ao longo aí do nosso bate-papo, tá, gente? A Pode Ana que eu perguntar. acompanho, tenho algumas perguntas. A Ana que eu acompanhei aí a jornada e hoje ela é a atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, né, da Expande. Oh, que coisa linda! Quero A aparecer. Ana que é mãe De novo. Olha que fofura. e foi médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Olha aí
o Avier, né? Médica das Olimpíadas Rio 2016. Para quem lê a coluna, eu, atleta, ela é colunista. E ó, a tia tá te vendo, hein? E a Aninha, ela bota o título do capítulo dela, muito legal. E vocês vão entender por quê. Ela titula de Eu Sou o Esporte Sou Eu. Bom, e para começar, eu queria, só antes de passar para os meninos, eu só queria que a Aninha introduzisse aqui para mim como é que foi a sua infância em relação ao esporte. Você sempre praticou? Você teve alguma inspiração? Alguém te inspirou? Daqui a pouco eu passo para os meninos. Só aproveitar que a palavra está com a Ana. Tá bom. A minha infância foi incentivada inicialmente pelo pediatra, que por conta de uma bronquite, uma dificuldade respiratória que eu tinha na infância, me incentivou a entrar na natação. Ele falou que esporte ia abrir meus brônquios. Foi mais ou menos nesse sentido que minha mãe me explicou. E bem pequena, eles me colocaram na natação e eu sentia que era uma conexão que eu tinha com os meus pais quando eu nadava, porque eles me incentivavam, eles estavam ali comigo e eu falava, opa, se eu tenho a atenção do meu pai desse jeito, então que fique assim, né? E durante o processo, eles foram vendo que eu estava me desenvolvendo bem e falaram, coloca ela para competição. E nas competições eu via também que a gente se aproximava muito, eram viagens, eram eventos aqui em São Paulo, era meu pai gritando, era minha mãe gritando, e aquela coisa, é um feedback, né, de relacionamentos que você vê uma troca positiva da sua família torcendo por você, e aí eu queria mais, né, eu falava, olha, eu gostei de ter essa atenção para mim. E, ao mesmo tempo, eu também sempre fui muito competitiva. Então, desde pequena, participando das competições, eu gostava do pódio também, né? De ter essa sensação. E fui assim minha vida inteira, na natação, até Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. E quando eu percebi que eu não estava mais desenvolvendo, melhorando meu tempo, meu irmão estava no judô muito bem. Ele falou, vamos para o judô, porque você vai ter força. E eu não gostei muito, eu era muito forte para as meninas da época, com 13 anos, então eu fui campeã paulista muito cedo de judô. E eu não me interessei pelo esporte, pelo fato da filosofia que o judô traz, né? A disciplina, tudo. Eu era só forte, uma menina forte, sem técnica, e que derrubava fácil outras meninas, então eu não me apaixonei. E aí, na faculdade, eu resgatei um pouco a natação, resgatei outros esportes, porque na faculdade a gente faz tudo, né? A gente acaba se juntando com as outras meninas e fazendo vôlei, basquete, tudo que tem. E depois na residência acabou. Aí não deu mais certo, a residência não tinha tempo. Durante a formação depois tinha que trabalhar, então não deu para entrar. Então eu só fui de novo retomar quando eu já tive as crianças, mas aí foi para uma outra ideia para emagrecer, porque eu tinha engordado muito nas gestações. Então a natação voltou para emagrecer, só que aí eu não estava tendo a mesma resposta e falaram, vai correr então, que correr emagrece. E aí eu acabei entrando na corrida para perder peso. E aí me apaixonei, estou aí até hoje aí fazendo. Eu falo, depois disso tudo eu compro uma bicicleta, que aí eu faço um triatlo. Você coloca isso no capítulo, verdade. Olha, essa é clássica. Vai fazer natação para abrir os brônquios. Essa é clássica, assim, é muito comum. E parece que não, mas é uma sementinha, tá? Que se planta. O pediatra, às vezes, nem sabe a sementinha que ele está plantando, né? Verdade, verdade. É um incentivo meio que obrigatório, mas no final das contas é a saúde. E é o que eu falo todos os dias no meu consultório. Quando a pessoa não pratica esporte, eu ponho na receita. Solicito que você faça pelo menos meia hora por dia de alguma atividade física para sua melhora. Né? E eu escrevo mesmo, como receita. Não, com certeza. Bom, e aqui embaixo de mim, né? Tô com o Lalau. Tô seguindo a ordem aqui, tá, gente? Tô com o Lalau. Okay. Para quem não conhece, Lalau é Laucir Araújo, tá? Mas aí pra gente, pros íntimos, pra história de vida dele, é Lalau do vôlei. Bom, o Lalau, ele entrou no livro como estudante de medicina, né? E, ó, Lalau, eu vou falar para você uma coisa. Eu não tinha noção
de tudo que você estava vivendo quando você aceitou participar do livro. Eu não tinha noção e eu descobri lendo seu capítulo. Eu falei, meu Deus, ele estava vivendo um turbilhão de situações na vida dele e o doido me aceita participar do capítulo. Olha só, dessa jornada aí. Não, e foi muito legal, porque assim, parece que não, mas a gente, as histórias se repetem. Claro, cada uma da sua maneira. A Ana também tem uma história de vida que não foi fácil. Não foi fácil. A gente pode falar daqui a pouco mais um pouquinho disso. Porque é muito fácil todo mundo que olha, né? O médico hoje, o médico ele é um público que eu não sei porquê, talvez até por um erro nosso, da nossa classe, de uma certa ostentação, tudo, acaba gerando, vinculando a uma riqueza, né? E aí, às vezes, a gente até fala alguma coisa que é médico e o negócio acaba encarecendo só porque você falou, então botou lá na fichinha que é médico. Mas eu tô aqui com os convidados de hoje que tiveram um caminho, ó, do suor literalmente, para conquistar o título. E o mais legal que eu vejo assim no capítulo de vocês três é que o esporte foi totalmente a base para vocês conseguirem o que vocês alcançaram hoje. E aí o Lalau é lá atrás, né? O capítulo dele é a fase da Ana e do Thomas, mas o Thomas é o meio. Digamos que a Ana já tem mais um tempo de formada, já passou pelo que o Lalau passou, o Lalau é o início e o Thomas é o meio, porque tem mais recente de formado. Dá para ver direitinho isso, assim, da luta de vocês. Muito legal, sabe? E aí o Lalau bota o capítulo dele assim: não sei o que seria de mim sem o vôlei. Gente, assim, os títulos de vocês estão demais, sério. Muito, muito legal. Porque depois que a gente lê a história, você volta no título. Muito fofo. Você volta no título e aí você vê que o título denota exatamente o que vocês querem dizer, querem mostrar no capítulo. E aí ele bota assim, vou ler só um trechinho do início. Uma vida toda dedicada ao esporte. Não poderia ser diferente. Para começar a contar um pouquinho da minha história. Uma trajetória que envolve muitos acontecimentos felizes, surpreendentes e algumas passagens tristes, mas que serviram de motivação para continuar minha caminhada mais firme e forte do que nunca. E é exatamente isso. É exatamente isso, Lalau. Assim, eu fiquei bolada quando eu li, porque eu não tinha noção realmente do que você estava vendo no momento que eu te convidei, tá? E agradeço mesmo aos três e a você, porque foi uma fase complexa. Você bota que a sua paixão com o esporte começou lá na década de 90. Então, você foi um estudante mais experiente de vida, né? Você já entrou com uma jornada anterior. E como é que o esporte, como é que começou essa paixão aí pelo esporte? Hoje você já é formado, não é isso? Estou em Educação Física, sou formado em Educação Física. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2006. Foi aí já quase 15 anos de formado em Educação Física. E aquela coisa, né? Na minha família não tinha muita... Não, né? A minha família, parte da minha mãe, não tinha muitas primos, parentes que praticavam esporte. Mas o meu pai sempre foi uma inspiração para mim. O meu pai até hoje, meu pai tem quase 80 anos, 78 anos, e ele faz maratona aquática, assim. E aí eu falo assim, quando eu vejo meu pai saindo do mar, eu falo assim, gente, eu sou nada, né? Eu sou nada. E aí, desde sempre, ele sempre me incentivou ao esporte, né? Então, eu também comecei, por incrível que pareça, na natação, com meus 8, 9, 10 anos de idade. E aí, aquela natação me desenvolveu bastante, eu passei a ter o gosto pelo esporte. Meu pai faz triatlon, né? Então, ele sempre me incentivou a fazer atividade física. E aí, a minha base foi ele, né? De inspiração foi ele. Só que, conforme foi o tempo passando, a minha mãe se separou dele na época, então eu passei a conviver mais com a minha mãe, mas nunca perdi o contato. Mas assim, quase convivia mais com a mãe, né? E aí, eu sempre gostava daquela época de
de Brasil e Cuba, aquela coisa doideira. Aí eu passei assim, Vivi isso. Negrão. Aí eu falei, caraca, cara, que legal. Assim, e eu acordava de madrugada para ver os jogos. Com 9, 10 anos de idade, minha mãe me dava bronca. Você vai ter aula amanhã? Eu falei, eu quero ver o jogo. Televisão pequenininho que tinha na sala, lembro até hoje. E eu não perdia um. Aí foi começando a criar eu falei assim, cara, me identifico muito com isso. Só que até então, nada, né? Eu estudava em colégio público na época, as coisas eram muito difíceis. E aí mas eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí, minha mãe sempre foi guerreira, né? Não tá mais aqui em Jardim, mas sempre foi guerreira, sempre assim, batalhou, que ela via em mim um gosto muito forte pelo estudo. E aí, a gente morava assim, no quarto sala, coisa de banheiro, assim, condição assim, não te falo que passou fome, que seria mentira, mas passamos muitas dificuldades. Mas aí eu comecei a ver os jogos e tal, e assim, comecei a fazer uma escolinha de voleibol aleatória lá na minha cidade, só que não tinha dinheiro para essa escolinha de voleibol. E só que eu fazia assim, desde novo, eu sempre fui muito... Corri atrás. Corri atrás. Assim, eu não cobrava minha mãe para ela pagar a escolinha. Eu falei assim, não tem dinheiro? Eu vou lá, vou conversar com o cara, vou fazer, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Aí eu fui, o não você já tinha, né? Exatamente. Isso até hoje na minha vida eu levo como uma diretriz assim para mim. E aí eu fui lá, conversei com ele, não sei o quê, achei tanto saco dele que ele disse, então faz aí, meu filho. Contanto que é meu amigo pessoal até hoje, Claudinho, manda um grande beijo, um abraço, amo de paixão meu amigo. E até almoçou junto hoje aqui em Vassouras. Pô, então... cara, assim, é história de vida. E parece que nessa escolinha aí você não era o melhor, não, né? Horroroso. Falaram que você não levava jeito pra vôlei, né? E aí é o Lalau do vôlei? Pois é, aí acontece. Aí eu entrei. Só que, assim, eu não sabia nem quicar a bola, sem coordenação total. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu era insistente. Aí eu vi os meninos da minha idade, falei assim, nossa, o menino é muito ruim, o que esse menino tá fazendo aqui? Mas era assim, ó. E aí, mas eu fui persistindo. Eu dava manchete pra trás, sacava pra trás, uma coisa horrorosa. Mas eu falei assim, não, mas eu gostava muito. Eu ia no treino, do masculino, do feminino, do pessoal mais novo, pessoal mais velho, eu ficava ali. Uma hora eu vou melhorar, uma hora eu vou melhorar. E aí foi que aconteceu até uma coisa que foi a primeira marca do vôlei na minha vida, que aconteceu. A minha mãe foi no colégio lá de Freirice, na minha cidade, né, que eu moro, e foi pedir uma bolsa para eu começar a estudar a quinta série, a antiga quinta série. E aí, eu já jogava um pouquinho, já tinha uma noção, aí por eu jogar vôlei, eu consegui uma bolsa integral para estudar meu ensino fundamental e meu ensino médio. Então aí já foi, assim, realmente a minha vida é pelo vôlei. E aí foi uma vitória, porque, imagina, minha mãe era solteira, professora, trabalhava, aquela doideira toda para manter eu e minha irmã. E aí consegui essa bolsa pelo vôlei, então já é uma marca na minha vida. O vôlei já é uma marca na minha vida. E aí eu consegui fazer meu ensino fundamental e ensino médio. E durante esse caminho, eu fui, né, comecei a me desenvolver, comecei a ficar adolescente, mais forte um pouquinho, sei que eu comecei a melhorar a habilidade no vôlei, fui para Juiz de Fora, que é uma cidade vizinha, que esteve praticamente, onde já tinha um acesso melhor ao voleibol, ao clube e tal, e fui desenvolvendo, graças a Deus, até peguei a paixão, minha paixão por voleibol era tão grande, sabe, eu ter campeonato mineiro, brasileiro, essas coisas todas da época lá. E aí foi uma paixão tão grande que fez eu fazer educação física, né? E aí, porque eu não gostava só de treinar. Eu chegava perto do treino, eu queria saber por que o treinador estava passando aquele tipo de treino, por causa disso. Eu, assim, sem querer, por que tinha que fazer treino físico antes? Aí, queria um a mais. A mais, arbitragem, até fisiologia. Por que faz esse exercício aqui agora? Por que é o aquecimento? Eu era muito questionador. Isso tudo me envolveu muito. E aí eu fui fazer educação física, né? Lá em Juiz de Fora. Aí eu fui, me formei, virei treinador da minha cidade. E aí foi uma história, assim, né? Hiper mega longa. Né? Calma, não conta tudo, não. Calma. Deixa eu passar pro Thomas. Então. Fala aí, não conta tudo, não, pro pessoal comprar esse livro aí e ler todas as historinhas aqui que você vai lendo e só imaginando. A gente vai lendo e imaginando.
Bom, agora, o meu terceiro convidado é o Thomas. O sobrenome fala Brolin? Brolin. Brolin. Eu falei, eu tô falando errado. É. E esse sotaquezinho de Nordeste. Oh, meu Deus, muito bom. Muito bom. E aí, eu tô aqui com o Thomas. Tá tudo limpinho. Que isso, Ana? Ela tá... Oh, Jesus. Que é isso, Ana? Eu não tô conseguindo ver minha imagem. Vocês estão conseguindo ver minha imagem? Tem que A clicar gente tá pra- vendo o notebook. Então, eu não consigo ver minha imagem aqui e o som tá esquisito. Tenta clicar e eu acho que tem como se fosse um arcozinho assim, duas setas. Deve estar tampado pelo isso, foi. pelo Foi? filtro. Às vezes foi que às vezes É, mas fica em eu não me cima. vejo, tá esquisito, não tô me vendo. Mas Não tudo tá bem, se vendo me agora? vendo tá importante. Não, Não, a gente tá te vendo. a gente tá te vendo. Vai ficar gravado você. Só dá pra saber, só não dá pra ver, né? Pra ficar assim. E eu tô com o Thomas Brolin, que é assim. Existe algo em comum entre o Thomas e o Lalau. Por quê? A maioria dos coautores do livro são atletas amadores, de performance e tudo, mas geralmente o esporte ele vem acontecendo em paralelo com a vida, com a medicina. No caso deles, não. No caso deles, existiu eles são atletas profissionais que decidiram fazer medicina. Então, eles têm uma semelhança, né? Eu lendo as histórias, existe uma semelhança nesse espírito de atleta profissional, que eles têm um negócio assim, né? De conseguir conciliar, e eu não sei, é uma coisa doida, uma disciplina muito doida. A gente vai aprendendo isso. Eles já são disciplinados e aí entram para a faculdade já com esse ensinamento que o esporte traz. Inclusive, ao longo do capítulo do Thomas, ele fala dos 3 grandes ensinamentos que o esporte traz. Eu vou falar para vocês, que eu achei muito legal. O Thomas, o arroba dele é Thomas Brolin, com 2 N's no final. Ele é atleta de futsal, mas jogou, né, várias modalidades de futebol, né, outras modalidades de futebol. Jogou futebol de campo. Eu queria saber, hoje, você continua como clínico ou você decidiu fazer ortopedia e medicina do esporte? Então, boa noite, gente. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu admiro bastante a Ana. Ah, porque sabia! Sabia! A gente, Lalau, a gente é muito parecido, como Muito, o Michele disse, assim, a história é muito parecida, muito do que você contou eu visualizo também dentro da minha história. E é muito semelhante, é incrível, assim. E Ana, porque ela já traçou passos que eu pretendo muito traçar também na minha carreira. que lindo. Mas, então... E também, obrigado, Michele, pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui. Então, gente, como eu disse, né, assim, a história, de uma forma geral, elas são muito semelhantes. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. O esporte, para mim, é algo importantíssimo. Assim, como o Lalau mudou completamente minha vida, de uma forma geral. E, assim... eu ainda sou clínico, mas eu pretendo fazer medicina do esporte, já decidi por fazer medicina do esporte. E é isso. Sabia! Essa é o que eu pretendo traçar aí para frente. E aí o capítulo do Thomas, ele bota futsal leva à educação e vice-versa. E é exatamente isso que a gente vê. Os 3 colocam nos seus capítulos esse lado da importância do esporte para a educação, para o crescimento, né, social, em relação a projetos sociais. Se eu não me engano, acho que foi Ana que colocou uma partezinha dos projetos sociais,
que depois eu vou falar. E Thomas bota assim, dá para ver que que também a infância foi recheada de esporte, principalmente de futebol. Que ele coloca que ele é de um bairro, né, da Zona Sul de Sergipe, de Aracaju, isso, da Zona Sul de Aracaju. E aí ele coloca que no condomínio dele, o condomínio dele tinha uma quadra de futsal, né? E que eles jogavam. Veio ter uma quadra de futsal, isso mesmo. Que antes eles jogavam nas ruas paralelepípedo, que o apelido é até Paralé, né? Paralé. Que eu nem sabia. E aí, o legal também, né, que ele sempre falava que ele era o dono da bola e todo mundo tinha que chamar ele, porque eu acho que seu pai que minuciava as bolas, né? Isso. As bolas. É bem interessante isso, porque, assim, na verdade, meu nome é de um jogador de futebol, né? É de um jogador de futebol da Copa de 94, baseado nisso. Então, meu pai é um cara fanático por futebol. Assim, ao contrário de Ana e Lalau, eu acabei não praticando tanto outros esportes, né? Assim, eu acabei ficando muito restrito. A gente... enquanto, assim, às vezes quem se dedica ao futebol acaba fechando muito o seu mundo, né, para outros esportes. Assim, eu estudava num colégio sensacional, com diversas possibilidades de praticar outros esportes, mas enquanto criança você tem aquela situação, né, aquela paixão pelo que você está fazendo ali no momento. E é uma das coisas até que eu me arrependo um pouco e talvez no futuro eu tente praticar algumas coisas. Como a Ana também falou, eu visualizo muito, quero muito no futuro tentar fazer algumas provas de triatlo. Eu acho muito legal a forma como o triatlo mas eu acabei não tendo tanto essa oportunidade, né, de praticar outros esportes. Minha vida foi muito futebol e futsal. Isso foi desde sempre para mim. Tanto que você coloca no seu capítulo que de manhã realmente a sua escola foi inspiradora, né? Que todas as escolas fossem assim, que de manhã era aula e à tarde era incentivo ao esporte, né? Isso é muito legal. Exato. E isso pode completar, desculpa. Então, não, pode falar. E eu me visualizo muito na história do Lalau, porque eu também tive essa oportunidade de receber bolsa, né, lá nesse meu colégio, e eu fui na 6ª série lá, estudei até o término, e isso foi sensacional. E era uma escola que visualizava muito e dava muitas chances para nós atletas, né? Uma escola que já teve atleta olímpico, que já teve atletas de ponta no cenário nacional, e isso foi algo muito, muito legal para mim, de uma forma geral. E assim, Thomas, deixa eu te fazer uma pergunta, muito, muito de curiosidade mesmo. Você bota no capítulo que dos 11 aos 17, você tentou muito ser jogador de futebol, aquele sonho, né, que muitos meninos têm. Mas, na sua opinião, assim, o que hoje faz com que uma criança no Brasil que queira ser jogador de futebol consiga? Porque, às vezes, você vê, talento, é sorte, é algum contato? O que é, né? Porque você viveu isso na pele, né? Sim. Olha, assim, primeiro a gente tem que visualizar que o futebol aqui no Brasil é algo muito complicado, porque a concorrência é gigantesca, né? Assim, a gente vive muito futebol aqui no país, então, assim, nós temos diversos jogadores. Em qualquer cidade que você vá daqui do Brasil, nós temos excelentes jogadores. Então, isso leva muito à dificuldade, né? De uma forma geral. Ficou mudo. Voltei, né? Voltei. Pronto. O futebol, ele tem essa dificuldade da quantidade de meninos tentando, e assim, o principal de tudo, sem dúvida, é o talento. A gente não pode negar isso. Assim, você tem que ter talento, independente de qualquer coisa. Mas todos esses pontos que você falou são pontos importantes. Você precisa ter alguns direcionamentos, né, alguns contatos, algumas coisas de orientação, de uma forma geral. Isso é muito importante. Assim, a depender da cidade,
que você esteja também é muito importante isso, porque, por exemplo, você que é do Rio de Janeiro, Michele, vocês têm vários times de ponta aí na cidade. Então, os cariocas, eles têm mais essa facilidade de poder ir num time, não dar certo em nenhum outro. A gente que é de lá de Sergipe, a gente é um pouco mais restrito. Quando a gente vai, eu já fui, inclusive, no Fluminense, a gente tem aquela oportunidade e caso não dê certo, a gente volta para Sergipe para reiniciar tudo e tentar uma bateria, né, de coisas. Isso acaba dificultando um pouco também. Então, é essa soma de tudo. Mas, assim, eu sempre brinco muito com os meus amigos que às vezes a gente dá muita importância para os contatos, mas o que faz a diferença realmente no final das contas é o seu talento, quem tem realmente uma qualidade, quem realmente se dedica naquilo e vai em busca daquilo de uma forma geral, ele sai na frente de muita gente. Entendi. E, Ana, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Gente, eu tô cheia de perguntas, tem que ir. Vamos lá. Oi. Tá mudo. Ele me liga na hora da live. Tocou meu telefone. Não, porque meu pai me liga sempre na hora da live. Eu não sei o que acontece. Já falei pra ele. É impressionante. Toda live ele me liga. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, me liga cedo. Bom, focando. Aninha, você fala muito da sua paixão. Como é que faz pra pessoa parar de ligar? Pelo amor de Deus. Enfim. Aninha, voltou minha voz? Sim. Foi Só aquela pode ser mensagem mesmo. rápida, aquelas mensagens rápidas, agora não posso, alguma coisa assim. Mas não cai a live? Não cai a live, não? Ah, não sei que você é host. Então faz assim, faz a pergunta e aí eu vou falando e aí você liga para ele. Aí você volta. Deve ser importante não sei para ele se estar dá. assistindo. Ele vai entender. Eu tô desligando aqui. Pedir pro Fábio, pô, que coisa. Então, mas deixa eu focar, porque antes que ele ligue de novo. Você bota que você tem uma paixão pelos esportes desde a infância, né? E você, em algum momento, pensou em fazer faculdade de educação física? Não, nunca passou, não. Nunca passou pela sua cabeça? Passou. Porque para mim, eu sempre quis era exatamente cuidar das pessoas que praticam esporte. Eu nunca quis ser uma instrutora e uma orientadora do esporte. Então, assim, sempre foi muito focado assim, em fazer alguma coisa na medicina, na parte de cuidar de atletas. Uma coisa que eu tive muito forte foi a questão de dar aula, porque eu fiz magistério. A minha família toda era de professor, então eu fui muito induzida nessa linha de vamos conseguir a bolsa do colegial, e aí no colegial era no magistério que eu consegui essa bolsa, então vamos lá fazer para poder ter uma renda. Então eu acabei puxando isso na medicina para poder depois fazer. Ô, Júnior, ele quer aparecer. Para poder fazer essa parte de meio educacional também. Espera só um pouquinho que eu vou dar a bronca nele. Olha, as meninas estão hoje. Pronto, já falei que eu não consigo fazer se ele ficar assim. Então, assim, estava muito claro que eu queria cuidar de atletas e não ser uma educadora física, né, um profissional de educação física. Nunca passou pela minha cabeça dar treinos ou ser uma pessoa que fizesse isso. Eu acho que nem tinha essa noção. Então, sempre foi assim, numa linha de ser professora / ser uma cuidadora de profissionais da parte do esporte. E a ortopedia e a medicina do esporte também sempre teve, desde o início? A ortopedia, né, porque formação. Vocês dois bebezinhos aí, eu entrei na faculdade em 97, tá? E me formei em 2002.
Então, E eu entrei em 2003. Quando eu me formei, a medicina esportiva era feita por ortopedista. Quem trabalhava no campo era um ortopedista, né? Então não tinha medicina esportiva tão forte quanto é hoje. Verdade. Tá difícil hoje. Ah. E aí, como não tinha essa questão de fazer a medicina esportiva, eu fui fazer o que todo mundo fazia, que era a ortopedia mesmo. Uhum. Bom, bebê. Deixa a Ana então, lá. E não tinha essa coisa de fazer a medicina esportiva. Eu fui fazer exatamente o que todo mundo fazia. Quem atuava no campo era ortopedista, e eu fui direcionada para ortopedia mesmo. Aí depois que eu fui entender que já tinha alguns cursos de medicina esportiva, mas que a residência era tudo muito nova. Tanto é que só tem 20 vagas de residência de medicina esportiva no país inteiro. Abriu agora as últimas 2 na Santa Casa. Então, assim, é ainda uma especialidade que as pessoas me perguntam muito, vale a pena, não vale a pena? Muita gente faz pós-graduação, faz a sua especialidade do que gosta e depois faz a pós para sedimentar aquela especialização na medicina esportiva e presta a prova de título, né? Que você pode depois de comprovar. Então, no meu ano, quando eu prestei a prova de título, eu já era médica da CBF. Então, eu precisei só comprovar que eu já trabalhava com esporte, estudei bastante e fiz a prova. Hoje já tem outros pré-requisitos. Então, de qualquer forma, eu peguei ainda o bonde no começo, sabe? Então, eu acabei indo para ortopedia porque eu falei, quem cuida de atleta? É o ortopedista, então é isso que eu vou fazer. Ah, entendi. E Lalau, você fez, né, educação física antes, já diferente da minha, só que a sua mãe sempre falava que você iria fazer medicina. Não era ela falava, né? Não, você vai fazer medicina, e você foi levando a sua vida, foi construindo a sua história na educação física. E é interessante que você coloca no seu capítulo que você chegou a não se realizar, mas a fazer, né, a se estabilizar na profissão, tem bons empregos, né, almejados por outros colegas da educação física, mas você não estava... parecia que estava faltando alguma coisa. E aí, o que aconteceu que fez você fazer um vestibular, que a gente sabe que está cada vez mais difícil, com 31 anos? Assim, muito tempo sem ver as matérias, né? Eu decidi fazer depois de uma vida toda construída na educação física. Exatamente. Assim, foi uma parte muito difícil da minha vida. Porque, como você disse, eu já estava estabilizado na área da educação física. E aí, com 2 concursos públicos, um personal que me pagava bem, um emprego no SESC, que era onde faz todo profissional, educação física. E aí eu falava assim, caramba. Mas o que acontece? Nesses 10 anos que eu consegui isso tudo, foram 10 anos de muita realização. Foi muito positivo, porque eu construí uma história, peguei meu timezinho de base lá e fui desenvolvendo trabalho com eles, levava eles para competir lá no Rio, e aí, graças a Deus, eu sempre fui muito assim, fã do Bernardinho, sou fã do Bernardinho assim, incondicional até hoje. Então, me espelhava muito nele, até meu jeito, o pessoal fala assim, quando a gente na quadra, assim, eu falo de quadra, assim, sou pessoa super tranquilona, até demais a conta, né? Mas dentro da quadra, assim, como eu me espelhava muito no sério até hoje no Bernardinho, então eu colocava toda aquela energia que eu tinha dentro da quadra, dentro do treino, dentro do jogo. Então eu sempre fui muito explosiva, aquela coisa muito novo também, né? Então, mas eu me dedicava, eu cheguei a dar treino de domingo a domingo, entendeu? Porque eu gostava, eu amo muito o que eu faço, né? Só que acontece, aí teve uma geração que eu fui muito, que me deu muito prazer, que foi muito boa, essa geração de atletas que são meus amigos pessoais até hoje. E aí, assim, foi muito, muito intenso, foi muito, muito bom. A gente teve resultados positivos, a gente ia lá no Rio, ganhava das equipes do Rio, o pessoal não entendia nada, né? Mas era muito mediante treino. Eu gostava muito de dar treino, era muito dedicado nisso. E aí, conforme foi, assim, os atletas foram ficando mais velhos, aquela geração que eu peguei,
muitos dos meninos foram fazendo medicina. Eu falei, gente... E alguma coisa começou a fazer assim, pô, né? Alguma coisa começou a mexer ali dentro. Eu falei assim... E aí, quando eu cheguei nos 30 anos, deu aquela famosa crise dos 30. O que eu faço da minha vida? Ou me dedico à educação física, faz um mestrado, faz um doutorado, ou eu vou mudar completamente a minha situação. E aí, no meio desse contexto, desses 10 anos que eu me dediquei muito a isso, a minha mãe veio a falecer. Foi o episódio mais triste da minha vida que eu tive, sabe? E ela faleceu justamente, hoje eu sei por quê, né? Que a gente está estudando, a gente, né? Foi uma pneumonia maltratada, que evolui para sepsis, aquelas coisas todas. Mas assim, eu sei que hoje ela não recebeu um tratamento adequado. E isso fez, na época, já mexeu comigo, porque eu falei assim, cara, eu quero, assim, pô, se eu fizer medicina, eu quero fazer medicina para eu poder ajudar, não aconteceu o que aconteceu com a minha mãe. Então isso me fez como se fosse uma mola impulsora. Só que assim, eu morava sozinho, porque eu morava com a minha mãe e com a minha avó foi para casa da minha tia, e a minha mãe faleceu, e ficou eu por mim mesmo. Só que eu já estava bem estabelecido e tal, fui levando a vida. Só que, a partir do momento, aí teve os 30 anos que a educação física não me completava. Não que eu amo a educação física de paixão, mas não me completava mais como completava antes. E aí eu falei assim, poxa, agora o que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer... E aí tinha muitos exemplos de alunos que faziam medicina e amigos pessoais também que faziam. E eu, como eu já tinha feito uma pós-fisiologia de exercício, então aquilo dali já estava me mexendo comigo de alguma coisa. E aí acontece, só que eu estava, assim, eu estava estabelecido, mas uma faculdade de medicina, R$ 8.000. Assim, meu salário de professor de educação física, mas eu estava ali, não ia dar. Pagava. E aí, mas eu falei assim, eu sou muito doido, né? Cara, exato. Quando você lê o capítulo, você fala, o cara é doido. Primeiro ele decide fazer um vestibular com 31. Depois ele se matricula e sem ter o dinheiro. Aí eu falei, cara, muito. Mas também no meu não tinha dinheiro também não. E nem onde ficar. Só com bolsa também. Igualzinho. Exatamente. E aí, para dar uma resumida rápida, e aí acontece, eu ia fazer vestibular sempre, o que acontece? Assim, eu trabalho até hoje nos meus empregos, para você ver como é que é a doideira e tal. E aí, acontece, mas eu sempre trabalhava, eu sempre pensava para Juiz de Fora, Vassouras e Petrópolis, Juiz de Fora, Vassouras e Petrópolis. Fui 2 anos tentando, mas sempre quando eu fazia aqui para Vassouras, mexia comigo. Assim, sabe quando você fala assim, aqui é meu lugar? É aqui que eu gosto, aqui que eu me identifico, quando eu venho aqui e tal. É a Ana com a Santa Casa. Ela bota isso também no capítulo. É a Ana com a Santa Casa. E aí, pensei assim, por que pareça, assim, poucas pessoas sabem dessa passagem. Eu cheguei até a passar aqui em Vassouras 2 anos antes que eu entrei. Assim que eu comecei a estudar, eu já fiz vestibular e passei. Era muito difícil passar. Só que eu não tinha me organizado o mínimo para entrar. E aí o que aconteceu? Olha a doideira, como é que a gente, às vezes, né? Eu fiz a matrícula e não tinha dinheiro para pagar, nem a matrícula. Olha só que doideira. E aquilo dali mexeu muito comigo. Eu falei assim, cara, e agora? Será que é isso mesmo? Não sei o quê. E claro que tinha uma rede de apoio, minha irmã, amigos, sabe? Tudo por trás, eu devo muito a eles. Mas eu falei assim, mas aquilo dali mexeu muito comigo. Eu falei assim, cara, como é que agora... Aí acontece, fui fiz vestibular, aí, né, enfim... Aí eu falei assim, vou continuar estudando, só que eu me organizei, né? Eu organizei primeiro para pagar a primeira mensalidade. Para pagar a primeira mensalidade, foi. Primeira mensalidade, doideira total. Aí eu fui, estudei, quando foi 1 ano depois eu consegui passar de novo e pagar a primeira mensalidade. Tipo assim, tive que desfazer da minha casa em 3 dias, tive que vendeu tudo. Coisas, vendi tudo. Só que quando eu fui por coisa de pessoa presa, coisas materiais, pra mim, entendeu? Assim, é ruim, mas tá, vamos que vamos, entendeu? Aí consegui pagar, a primeira mensalidade, não sabia como ia pagar a segunda, a terceira, a quarta, não sabia nada, doideira total. Tipo assim, e quando eu vim para Vassouras, assim, eu devo assim, muito pra muita gente, sabe? Assim, meus amigos assim, me apoiaram muito. E até um aluno que foi meu aluno, que é o Bruno Figueiredo, sabe? Que eu cheguei aqui e falei, Bruno, eu tô perdido, irmão. Tipo assim, agora assim, foi meu aluno, meu amigo, agora eu tô aqui, ele já estava fazendo medicina aqui em Vassouras, e ele falou assim, não, amigo, fica aqui em casa, até quando você
estabilizado. O esporte deu um suporte, né, muito grande. Exatamente. Então, assim, e aí eu entrei, e aí acontece. E aí Foi levando. foi levando, e aí acontece. Eu fui correndo atrás de situações que poderiam, né, poderia deixar eu fazer a faculdade, tal, situações de bolsa, etc, etc. E aí o pessoal já me conhecia, eu já comecei a fazer por fora, mesmo sem ter certeza que ia continuar. Eu já estava dando treino para engenharia, já estava lá dentro do time de vôlei da medicina, e assim, aquilo tudo já estava envolvendo, o pessoal já estava sabendo da minha situação, aquilo tudo foi envolvendo geral, e aí... Até que aconteceu uma mágica. Exatamente, essa mágica eu falo que é Deus, né? Que Deus... É. Eu falei assim, porque até o sexto mês, eu não sabia como ia acontecer. Eu ia na bolsa, né? Ah, não tem bolsa, não tem não sei o quê. E era sempre negativo. E eu já estava começando a ficar meio ansioso, né? Falei, meu Deus, e agora? Deus, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para pagar nada. Foi até que eu consegui numa situação que Deus olhou realmente para baixo. E claro que eu acho que foi a energia de muita gente contribuindo, tá? Muita gente me apoiando. Sim. E aí eu consegui uma situação que eu consegui dar. Eu sou o treinador da equipe de vôlei aqui da faculdade. Isso. Uma situação que me possibilitou estar onde eu estou hoje, sabe? Assim, eu sou muito grato. Muito legal, muito bom. E no meio disso tudo, eu continuava trabalhando de 3 dias para Sim. isso, uma doideira total. Mas assim, para finalizar assim, essa parte, o vôlei me deu tudo que eu tenho hoje. Então eu sou muito grato. Sempre sou muito grato ao vôlei. Sabe, o vôlei o título do capítulo, resume. Isso mesmo. Me fez crescimento como homem, como pessoa. Assim, essa garra que eu tenho, a garra que eu tenho dentro de quadra, sabe? Assim, então eu faço tudo que eu tenho, assim, a minha base familiar, minha base de amigos, minha base pessoal, tudo veio do vôlei. Assim, eu não tenho outra parte na minha vida. Meus melhores amigos são do vôlei. Então, assim, tudo que eu realmente tenho hoje é por causa do vôlei, sabe? Então, muito legal. Sou muito grato e parabéns. Parabéns aí por essa raça. Os três mostram, assim, nitidamente. A Aninha também. A Aninha fez faculdade em Volta Redonda, né? Que é até onde o Fábio trabalha. Ele dá aula lá na FOA. E também teve que pagar a faculdade depois, né? Vocês mostram isso no capítulo de vocês. É muita raça, sabe? É muita persistência. E eu queria saber, Thomas, como é que essa medicina entrou na vida de um atleta de futsal, de futebol? Como? Então, assim, é muito engraçado isso, porque assim como Lala, o meu pai sempre comentou bastante sobre isso, né? De, poxa, Thomas, eu acredito que seria legal você fazendo medicina e tal. Mas só que eu nunca tive o sonho. A verdade é essa, eu nunca tive o sonho de ser médico e tudo. Eu tinha aquela ideia errada de aluno de ensino médio, de que, eu gosto de química, eu vou fazer algo relacionado, né? Vou fazer engenharia química, mas só que eu não conhecia nenhum profissional, não conhecia como era a profissão em si. Mas eu tinha aquela rebeldia também adolescente, né? De você, poxa, caramba, a medicina é muito aquela situação da modinha, né? Todo mundo meio que tentando, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, né? Ali naquele círculo e tal. E aí eu era um pouco resistente a isso. Até que eu não tenho vergonha disso, de que eu nunca tive o sonho mesmo de fazer medicina. E, de repente, quando pintou o vestibular e eu tirei a minha nota no SISU, que eu via que eu tinha a possibilidade de entrar em qualquer curso, eu coloquei. Meu pai sempre comentou, poxa, Thomas, tenta, porque realmente e tal, vai ser legal e tudo. Na verdade, eu acho que os pais, eles tentam colocar para os filhos os sonhos que eles têm, né? Em si, né? Assim, o sonho deles, eles tentam passar para a gente, né? E eu acredito que tenha sido um pouco disso. E aí poxa, caramba, talvez para eu ter a oportunidade de fazer medicina numa universidade federal, eu acho que vai ser muito difícil se eu não colocar isso agora e talvez lá na frente eu possa me arrepender. E eu acabei colocando. Meio que
sem saber mesmo. E aí, de repente, assim, no meio do curso eu fui me encontrando, né? Eu acho que tem um ponto que depois eu só fui visualizar isso na medicina depois, né? Isso não foi no início e tal, só depois quando a gente começa nos estágios e tal, que eu gosto muito de me comunicar com as pessoas e gosto muito de passar informações e receber também. E eu acho que na medicina a gente tem essa oportunidade a todo momento, né? Assim, isso é algo que hoje eu sou extremamente feliz, assim, do que eu faço. Não faria de jeito nenhum engenharia química, mas Que bom, né? eu sou muito feliz mesmo na medicina, muito realizado nesses 2 anos, né, que eu me formei, né? Me formei no início da pandemia, então passei 2 anos aí de muito trabalho, né? Assim, recém-formado e tal. E estou muito feliz com tudo. Eu acho que só talvez esse sonho do esporte, né, que sempre fica na gente, tá acima disso hoje em dia. Mas eu sou muito feliz. Legal que você no capítulo fala que você conseguiu, né, conciliar o... Ah, tá, Aninha, tá bom, tá bom. Eu finalizo com você, aí você sai e eu continuo com eles. Eu também não vou passar muito de 9h30, não. E aí é legal que você no capítulo você coloca que você consegue conciliar o futebol com a faculdade, né? E você acaba entendendo, né, o espaço que o futebol, que o futsal tem na sua vida. Você conquistou campeonatos que te realizaram e você sendo estudante de medicina. Isso é muito legal. E isso na verdade, eu já tinha abandonado, né? Assim, digamos, a tentativa de jogar profissionalmente, né? A gente joga muito futsal, mas sempre, no final das contas, o nosso sonho mesmo é ser jogador de futebol de campo, né? Por todo o glamour que a gente tem e tal. E, às vezes, na verdade, a realidade do futebol não é essa, né? Mas esse é o que a gente almeja, né? E aí, isso... eu já tinha meio que desistido. E aí, quando eu entrei na universidade, o campus da saúde lá da Universidade Federal de Sergipe, ele é numa cidade do interior, que chama Lagarto. E eu poxa, foi muito legal, porque a cidade começou a investir no futsal, assim quando eu entrei na universidade. Que eu entrei em 2014. E aí, no ano de 2015, a cidade começou a investir bem no futsal. E eu era muito novo, tinha 18 anos ainda, tá? E aí, comecei a jogar e tal, comecei a me destacar e ter a oportunidade de jogar. E aí, passei durante a universidade todinha jogando, inclusive até um pouco depois, mas aí não deu para levar, né? Porque acaba sendo um nível alto, né? Para a gente acabar conciliando com o nosso trabalho, com as outras atividades, né? Assim, e eu acabei apostando, tentando conciliar, acabei me machucando, me lesionei. Aí hoje eu já tenho a minha consciência e a minha tranquilidade de que, pelo menos no nível que eu estava antes, né, durante a universidade, eu acho que não vale tanto a pena para o meu corpo e para a minha saúde também, de uma forma geral. Mas ainda assim, continuo jogando. Muito legal. É verdade, isso aí. Aninha, para te liberar, olha só, eu só vou pontuar assim, uma parte que eu gostei muito que você fala no capítulo, da questão da transformação social, que os meninos também falam, a importância, né, que o esporte tem e que o nosso país ele precisa aprender muito a dar valor ao esporte, como a gente dá e como o valor que o esporte realmente tem, né? E aí você cita, muito legal, você cita alguns programas, né, de incentivo, como o da Débora Taylor, que é para negros da periferia. Você cita o projeto paralímpico da... Como é que fala? Como é que é? Exodi? Não. O para deficiente físico, do seu amigo. Como é que fala o nome dele? Tem o do Aquiles, que são as pessoas que levam durante as provas de corrida. Eles são pernas de aluguel.
Ah, tem um Pernas de Aluguel. Não, não, você cita um que eu não consigo falar o nome do cara. O Exogy. Ah, o Exogy. que é o presidente, ele é do Comitê Paralímpico, que ele é Isso. nosso diretor da sociedade. Eu Ele vejo tem assim, um projeto também, né? eles são médicos que trabalham no Comitê Olímpico mesmo, Paralímpico, e a gente tenta, dentro da Santa Casa, que tem os ambulatórios dos amputados, colocar essas pessoas que eventualmente estão ali frustradas, deprimidas e, obviamente, né, sem rumo, para falar que eles podem, a partir de agora, ter uma nova perspectiva, né? E fazer classificações para essas pessoas conseguirem entrar nos esportes paralímpicos para direcionar um pouco. Então, o Exogy é a minha ligação ali, e ele hoje é um dos diretores da Sociedade Paulista que eu sou presidente. Então, assim, eu vejo que o esporte, ele me disciplina muito nesse sentido, que tudo que eu consegui através do esporte, a minha bolsa, o crédito educativo, eu vejo as pessoas dentro da faculdade também, as minhas relações, eu vejo que se deu muito por causa do esporte, eu tento devolver agora através do esporte, que é o meu canal de comunicação. Então, assim, esse projeto social da Débora da Periferia veio com a corrida, então a gente leva lá para Santa Casa para atender esses atletas carentes, eu tento conectar eles com as marcas, a gente tenta, é tudo assim, formiguinha, mas do nosso nicho, do nosso núcleo, fazer o que a gente pode, mas assim, eu falo, eu não sei doar muitas cestas básicas, eu não sei ajudar assim diretamente outras coisas, eu vou pelo esporte, sabe? Então, o que que você precisa? Eu quero que você cuide do meu atleta, então vamos lá para Santa Casa. Eu quero que você tente uma comunicação com uma marca, eu tento. Então, é por esse caminho. Entendi. É o legado que você vai deixar, né? É o legado. Isso aí que vai ficar. Exato. E é isso aí, Ana. A gente tem que ajudar da maneira que a gente sabe. Não adianta a gente fazer uma coisa para dizer que faz, né? Quem acompanha as redes da Ana sabe muito bem que ela faz o que ela sabe. Ó, Aninha, eu vou fechar você. Eu sei, eu sou mãe. Eu tranquei os meus no quarto, mas os meus são maiorzinhos. Eu vou fechar com a frase da Ana, que ela, muito legal, ela chama, tô até com filtro, ela chama todo mundo de valentes. E se você quiser explicar o motivo, se ainda der tempo. Mas ela fala o capítulo dela, ela fecha falando assim: a lembrança que gostaria que as pessoas tivessem de mim é de uma pessoa que sempre gostou de esporte, procurou transformar a vida das pessoas por meio da saúde, estimulando as pessoas a terem uma vida mais leve e saudável. E é exatamente isso. Eu conheci a Aninha pessoalmente, a gente conheceu, e é exatamente, ela transborda energia e energia que o esporte traz, entendeu? E ela cativa todo mundo, influencia dessa maneira. E só o bom dia dela chamando valente. Mas a questão do valente é exatamente para a pessoa todos os dias enfrentar, né, qualquer medo, qualquer tempestade que está passando, qualquer coisa que ela esteja passando e ela seja valente. É um jargão que eu criei para poder me conectar com as pessoas. Tá ótimo. Mamãe, vai lá, mamãe, vai lá. Fica à vontade, mamãe. Prazer, até mais, Ana. Um beijão. Meninos, eu não vou também me estender muito, porque vocês têm que mimir, porque todo mundo amanhã trabalha, mas assim, mas eu ia liberar logo a Ana, que senão daqui a pouco o neném ia levar ela embora. Bom, tem mais uma perguntinha para cada um e a gente finaliza. O Lalau, realmente, assim, essa mágica, né, que você diz, as coisas, eu vejo que as coisas acontecem quando a gente menos imagina, né? Ninguém entende, né? Sabe lá Deus porque você teria que fazer medicina e o Thomas medicina. Ele mesmo, assim, adorei a sinceridade de falar que não era o meu sonho, porque é isso mesmo, a gente tem que falar o motivo, né, que a gente faz as coisas e a gente se encontra, a gente tem uns têm uma motivação, outros simplesmente cai no nosso colo e a gente abraça a causa e se encontra naquilo dali. Você, Lalau, fala... Calma aí, cadê?
Você diz que nessa época, né, nessa época dos seus problemas, você passou por problemas, né, sérios de concentração, depressão. Eu imagino o quanto não foi difícil. Mas você continuou, né? Continuou por estar ali com o esporte, comandando os times, continuou com o esporte durante a faculdade. E você bota a importância disso, né? A importância que você tem como dar ao esporte durante a faculdade também, para meio que tratar essas situações que você vivenciou. E aí você fala assim, tem uma parte que você fala assim: ser treinador e jogador de vôlei na faculdade me abriu as portas para realizar esse meu sonho de ser médico e é extremamente gratificante. Dar treino para os acadêmicos que já foram meus atletas é um imenso orgulho. Toda vez que eu ponho o uniforme do jogo Grená, me emociono, pois sei que lutei muito para usá-lo. E isso é muito legal porque, assim, você não tem noção, mas você influencia esses estudantes de medicina. Você não tem noção, mas isso já é uma influência. Até a Ana chegou a falar, né? A gente é de uma época, e eu sou de uma época depois dela, que não tinha essa influência. Eu não tive nenhuma influência do esporte durante a minha faculdade. E parece que não, mas você influencia. O Thomas, quando ele está ali e ele tem na turma e sabem que a maneira que vocês transbordam o esporte para os seus colegas, para os estudantes de medicina. Então, assim, vocês são exemplos, sabe? Isso é muito importante. Ni, assim, até fica meio difícil falar, né? Quando a gente fala da gente, eu sou muito... Eu não consigo falar muito de mim, eu fico meio... não sei se é incomodado, aquela coisa, tímido. Mas, assim, realmente, é muito gratificante. O que acontece? A correria, igual assim, eu trabalho, estudo, igual assim, hoje eu já trabalhei, já estudei, estou no internato, clínica médica, aquela loucura, fica no hospital o dia inteiro. E assim, quando eu vou... E ontem já dei treino para a faculdade, então amanhã eu vou dar de novo, então eu correria. Realmente, quando eu coloco o pé numa quadra de vôlei e vejo, assim, que alunos que já foram meus alunos lá em Três Rios, estão junto comigo, representa muito para mim. Muito, muito, sabe? Porque é uma representatividade muito grande. Porque, assim, eu entro na quadra, onde que eu fico à vontade, é a quadra, sabe? Onde que eu me sinto mais tranquilo, onde que eu sou eu, onde que eu posso realmente realizar, assim, ser o autismo mesmo, sabe? Sim. E aí, eu sinto que, assim, eu sou uma pessoa, tento ser uma pessoa muito ética. Então, assim, é muito difícil separar, porque, assim, eu sou treinador, sou jogador, entendeu? E coordenador, de certa forma, né? E, assim, é muito difícil você ser ético, assim, ser ético em sentido, assim, não passar a mão na cabeça de ninguém, não, assim... E graças a Deus eu carrego isso comigo. Desde o primeiro dia que eu fui treinador na faculdade, sabe? Eu sou ético, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu trabalho, a gente vai trabalhar, suar, vamos suar dentro da quadra, a gente vai brigar dentro da quadra, porque, pô, saiu da quadra, todo mundo amigo de todo mundo, dentro da quadra também, mas ali é outra vibe. Então isso me dá muita força no meu dia a dia, sabe? Isso aí me dá... isso, estar com ele, poder dar treino, estar do lado dele jogando, sabe? Assim, é uma vibe, uma energia muito, muito boa e que realmente me alimenta no dia que eu tô cansado, sei, cara, aí quando eu pego aquele uniforme, coloco ele assim, eu lembro do propósito, porque eu estou aqui, sabe? E isso, assim, porque tem dia que você tá, pô, ainda mais que eu trabalho, de estudo, pô, então tem dia que você tá com a pilha fraca, né? Aí quando eu pego, assim, vou me arrumar pro treino, aí eu falo assim, caraca, mas é por causa disso que eu tô aqui, né? Uma das coisas, por causa disso que eu tô aqui, então respira fundo, vai dar o seu melhor. Isso me alimenta muito. E ter amigos que já foram meus atletas, então me alimenta mais ainda. Eu vejo o carinho que eles têm comigo, assim, sabe? Eu vejo quanto eu represento ali. E eu tento fazer isso de uma maneira muito leve, assim, uma maneira assim,
Porque apesar de eu estar ali, eu sou igual a eles, eu sou Sim. medicina ainda, entendeu? Então eu não sou melhor que ninguém. Eu estou ali só para organizar e realmente, graças a Deus, até hoje os resultados foram positivos, sabe? Eu fico muito orgulhoso disso, que o time compra a minha briga, assim, no sentido, sabe, de treinar, de se dedicar mais. Às vezes eu só pego meio Bernardinho, pego, grito, não sei o quê, pego na orelha, o pessoal quase chora. Eu falei assim, calma, isso daí a gente tem que treinar bem, se preparar bem para a guerra, para chegar na batalha e graças a Deus até hoje está aí, e eu me sinto muito feliz de estar onde eu estou, né? E graças a Deus, igual você falou, minha mãe, meu primeiro vestibular na minha vida nem foi educação física, foi medicina para Vassouras. Onde que eu tô? Depois de 20 anos eu estou aqui medicina em Vassouras. Então, cara, assim, mas é uma coisa muito, Deus é muito, muito especial, Deus faz as coisas certas, mas talvez se eu não tivesse feito o vôlei, eu não conseguiria estar aqui fazendo a medicina. Então, eu sou muito grato. legal a gente poder, eu poder ter te achado e a gente ter, né, a oportunidade de ter o seu capítulo aqui, né, para estar contando a trajetória, inspirando, né, quem possa estar passando por alguma coisa parecida. E você no final bota assim do seu capítulo: e reforçar o esporte como uma ferramenta, como uma das ferramentas mais potentes de transformação social que existem. É exatamente isso. Espero um dia, né, que as pessoas enxerguem, os nossos governantes enxerguem o quanto o esporte tem valor, quanto ele é potente, né? E ele consegue transformar vidas mesmo, de tirar as pessoas, às vezes pessoas sem propósito, né? Adolescentes sem propósito e crianças, né, perdidas ali com influências negativas, enfim, cada um com o seu problema. O esporte meio que unifica e você não consegue mais distinguir o problema, quem é quem, né? Você vê ali todo mundo como uma grande família. Exatamente. Assim, ontem foi um treino inicial, então você faz aquela resenha inicial para, né, situar a galera. Então eu falei assim, cara, eu tô dentro da quadra aqui, eu não quero saber se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é alto, se é baixo, se é quê. Na quadra, eu acho que o esporte, a quadra, é a verdadeira democracia, velho. Você ali, você não é melhor que ninguém. Isso aí. Você vai estar ali na igualdade de condições, cara. Você entra lá, a carta 0 a 0. Você não fica enxergando, né, se a pessoa ou tem, ou é. O Thomas, eu acho que pensa no mesmo jeito. Não tem porque eu sou muito bom, eu jogo assim, mas, cara, o jogo começa 0 a 0. Então, cara, está igual. O esporte deixa todo mundo igual. Então, você pode ter R$1 milhão, você vai estar no mesmo time que não tem nada. Então, assim, você precisa daquele cara, porque o esporte é coletivo. Então, não adianta você querer brilhar mais, porque assim, o esporte não possibilita isso, entendeu? Então, eu trabalho muito isso. Isso aí, pra mim, é a coisa mais mágica que tem. A igualdade social no esporte. Eu acho que isso aí. Não tem nenhuma outra parte da vida, assim, né, que eu consigo pensar que deixa as pessoas tão iguais como esporte. Verdade. E aí, bom, finalmente eu vou falar os 3 grandes significados do esporte para o Thomas, que eu achei muito legal. Ele foi ao longo do capítulo deixando solto e quem ia lendo meio que juntando as peças. O primeiro grande significado é gerar bem-estar social e individual. Isso daí realmente é impressionante como o esporte faz com que a gente se sinta assim. O segundo grande significado do esporte é gerar entretenimento e diversão. Porque realmente, sabe, Thomas, eu me divirto. Seja o esporte que for, a gente se diverte, a gente consegue. Se a gente tá mal numa bad, a gente vai lá. Olha, em vários. Mas assim, claro que a gente tem os preferidos, e quando você tá mal, para quem já tem esse hábito, a primeira coisa que dá é de você fazer o seu esporte. Eu não consigo fazer meu esporte, por exemplo. Tá de noite, eu não consigo surfar, nem que seja sair correndo para gerar aquela onda maravilhosa, aquela adrenalina, endorfina, todas as inas aí, a gente sabe o quanto isso tem valor.
E o terceiro grande significado que o esporte traz é isso aí que a gente está falando o tempo todo. É gerar união e consolidar as amizades. Então, assim, eu achei sensacional, sabe? Muito, muito legal mesmo. Esses seus insights ao longo do capítulo. E vou ler a frase final do seu capítulo, e depois eu queria que você desse uma mensagem final, né, para quem for ler o seu capítulo, enfim, e o que você pode trazer de recado, né, para as pessoas que vão assistir a nossa live, ao nosso bate-papo. Bom, você bota assim... Eu achei também sensacional. Você bota aqui agora, né? Você como médico, você vê o quanto é difícil a gente introduzir, né, a atividade física no cotidiano dos nossos pacientes. Você bota assim, a tentativa de introdução de atividade física no cotidiano dos pacientes é uma tarefa muito complicada. Eles entendem exatamente essa realidade. Eles entendem, né, a importância, tudo, mas na hora de fazer, de manter, é muito complicado. E aí você traz como é importante ser o exemplo, né? E você bota, exemplificar boas práticas é o melhor caminho se queremos aconselhar as pessoas. Acredito que a prática esportiva pode ser um grande diferencial na sua vida, como foi na minha, em vários quesitos. Todo mundo tem o seu esporte. Basta apenas encontrá-lo. Muito legal, sabe? É o que o movimento tenta passar a todo custo. Muito legal. Pode completar aí. Então, assim, eu acredito muito nisso, certo, Michele? Eu admiro muito vocês com todos esses movimentos que vocês causam e geram na comunidade médica. E eu penso bastante nisso, né? Quanto a essa situação da orientação esportiva, é algo que, inclusive, eu tenho visualizado e eu vou tentar fazer muito isso na especialidade de medicina do esporte. Eu pretendo fazer e quero muito aprimorar essa minha passagem, né? De comunicação, né? De uma forma geral com as pessoas. Eu acho que isso pode fazer muita diferença na nossa sociedade. E pegando um pouco a situação de uma forma geral, é relacionado mesmo a esses 3 pontos, né, que você comentou, que eu trago no capítulo. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta essencial na nossa sociedade e pretendo muito fazer algo que contribua com isso, né, assim, de uma forma geral. Até uma das partes também no meu capítulo, eu falo que o esporte serve para tudo, né? E eu acredito muito nisso, que, como o Lalau veio comentando já, essa possibilidade de interação com o pessoal que ele já foi professor, que ele já teve amizade antes, isso é sensacional. E só quem vive lá consegue ter esse tipo de ideia, né? Nem todo mundo teve essa oportunidade de praticar. E nem todo mundo tem essa consciência do quão benéfico é para a gente, né? E a gente tem essa missão, eu acho que enquanto médico, também de tentar incentivar, de tentar fazer com que isso mude, né, de uma forma geral, a vida do nosso paciente, né? Uma coisa que eu gosto de abordar bastante é quanto à saúde mental. E eu acredito que o esporte é um instrumento sensacional para que a gente modifique muitos problemas que a gente tem vivido, né, na sociedade e muitos dos problemas que a gente que está no dia a dia da medicina, a gente visualiza as coisas se modificando a cada momento, né, as doenças se modificando, os problemas da sociedade se modificando, e eu acredito que o esporte pode ajudar muito a combater várias dessas problemáticas, tanto físico como mental também. É isso aí, gente. Quer completar, Lalau? Se deixar, eu falo até amanhã de manhã, né? Então não fala. Não, então não. Vamos para a cama. Exatamente. Não, mas foi muito legal. Foi muito legal esse resumão que a gente fez, né?
porque a gente, óbvio, eu tentei não trazer muitos detalhes, eu peguei algumas Pontuais, coisas pontuais que chamaram mais atenção, mas quando lê, foi o que eu falei, é de emocionar, sabe? Porque se eu espremer o capítulo do Thomas, sai suor, de tanto que o bichinho tentou. E assim, é muito comum, por isso que eu perguntei lá naquela hora do sonho, né, do ser jogador, porque é comum. Então, assim, cada capítulo são vivências comuns, que com certeza, se você olhar para o lado, você vai ver uma história de alguém que está ali, né? Quando você dá o livro, você fala, caramba, me identifiquei com isso. Com pelo menos uma história, a pessoa se identifica. E isso é muito legal, porque são ensinamentos de vida, são trajetórias mesmo, né? E pode ajudar muita gente. Com certeza. Com certeza. Foi muito bom, gente. Olha, muito obrigada, viu, Lalau? Muito obrigada, Thomas, pela presença aí de vocês. Queria agradecer, né? Para mim, de fato, é um privilégio estar participando desse projeto, porque eu acho que eu sou o único acadêmico, sabe? Então, isso me traz, assim, para mim, é uma coisa como se fosse um sonho, né? Ter a possibilidade de ter convite com pessoas espetaculares, como Thomas, você, Brunão, Vini, Tati, poxa, para mim, até a gente que eu estou começando na profissão ainda, ter contato com vocês, poder. Então, o Vini me abriu muito, sabe? A gente é estudante, a gente tem muitas dúvidas, né? O Vini me bateu um papo super legal, a Fernanda. Pô, para mim foi muito hiper mega gratificante. Eu queria agradecer a você por ter me dado a oportunidade de participar do projeto. Estou imensamente grato e sempre que vocês precisarem que eu faça qualquer coisa, estarei sempre disponível, sempre. Eu sou muito grato por ter participado. Vocês terem me dado essa oportunidade. Replico as palavras de Lalau também, como as minhas. Eu admiro muito vocês. Olha, gente, eu falei isso lá no dia do lançamento em São Paulo e eu repito. Esse projeto do livro só saiu por conta dos 23 e mais a Karina, que escreveu o prefácio, que a gente se uniu. Porque não foi fácil, toda live eu falo, quem olha, pega o livro, fácil. Não, a gente não é escritor, a gente escreveu da melhor maneira, claro que teve a questão da editora, mas assim, cada um no seu tempinho, vivendo o seu momento conturbado, a sua realidade, Thomas se formando no meio de uma pandemia. Só a gente sabe quanto a gente teve que se unir, né? E lá no dia, lá no evento, a prova foi essa, né? Que parecia que a gente já se conhecia, porque durou um ano, já se conhecia há muito tempo. Nossa, né? Eu ainda falei assim, gente, vocês são iguaizinhos. E eu tanto de ver, né, as fotos e alguns eu já conhecia desde o desafio do calendário. São a foto de vocês dois. É impressionante como que a gente... Minha bateria avisou que tá calando. Como que a gente criou essa relação de entrosamento. Então, eu também só tenho a agradecer vocês. Mas eu acho que é o esporte. É isso, é essa energia que o esporte traz. Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigada. E valeu, comprem o livro no link, tá? O link tá lá na bio. Com certeza. Até mais, gente. Amigo, tchau, boa noite. Um abração, irmão. Valeu. Até mais, valeu.